Eu me lembro de uma certa vez, eu creio que eu já devo ter falado algumas vezes para vocês no altar. Eu nunca esqueci que na igreja do Nova Metrópole, me lembro como se fosse hoje, eu fui abrir o gasofilácio. E quando lá eu abri o gasofilácio, tinha uma cédula. Irmão, pelo amor de Deus, mas a cédula não estava só amassada não, ela era mastigada mesmo. Mas põe amassada nisto. A pessoa, não sei se o inimigo quis pôr vergonha no coração da pessoa ou qualquer coisa parecida, eu não sei. Eu só sei que a oferta diante do Deus que eu sirvo, cuja presença Deus sabe que eu tenho andado, estava amassada, mas parece que era mastigada. Quando eu derramei as ofertas sobre o birô, que eu vi aquilo, eu disse: Jesus, eu entristeci-me no meu coração, e na mesma hora eu separei do jeito que estava. Esperei chegar o culto de domingo. Então quando chegou no culto da manhã, eu simplesmente peguei a cédula e disse: gente, pelo amor de Deus, quem foi que ofertou esta oferta a Deus aqui, gente? Não é pelo valor, não é pelo quanto, gente, mas olha como é que está essa cédula, pelo amor de Deus, pessoal. Você não vai na fila de um banco, você não vai numa lotérica, quer seja onde quer que for, até numa mercearia, no mercantil, você não pega uma cédula dessa sem antes desamassar e entregar para o caixa. E por que você acha que fazendo isto e colocando para Deus, Deus iria aceitar tanto a tua oferta quanto você também? Terminou o culto, terminou a reunião, isso foi num domingo, a pessoa me procurou, e ela simplesmente disse: pois é, pastor, o que aconteceu foi que eu fiquei com tanta vergonha, porque era o que eu tinha. E aí eu fiquei pensando, de repente, sabe-se lá, algum obreiro vai ver que eu estou ofertando essa oferta, então eu amassei e coloquei lá dentro, eu pus a mão dentro do gasofilácio, eu disse: minha irmã, não faz isso não, não faz isso não, porque Deus está mais preocupado com o ato, do que mesmo com o valor com que você ofertou. Faz isso não, não faz não, em nome de Jesus. Muito mais antes você fazer como você pudesse colocar no teu coração, como fez a viúva pobre, em que ela simplesmente foi lá, pôs no altar o que ela tinha, e tendo posto no altar o que ela tinha, diz a Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco, foi ela valorizada pelo próprio Senhor, o dono do templo, que era Jesus de Nazaré. Então veja que o mais importante é o ato, é a atitude em que nós verdadeiramente nos portamos diante do Senhor nosso Deus. Diga glória a Deus por isso. E seu propósito, o propósito é importante. Tudo que você faz com um propósito. Nada passa a existir sem antes existir um propósito. O propósito é como que se estivesse um presente embalado dentro de uma caixa de presente. O propósito está pelo lado de dentro. O propósito é o que te motiva, o propósito é o que te dá a razão. Então quando você entende que o propósito é tão importante do que simplesmente o ato de ofertar, você já começa a entender que dando um propósito para aquilo que você está fazendo, que é honrar ao Senhor, o Senhor também te honrará. É o propósito de você entrar no seu aposento e dizer: Deus, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor pode, o Senhor consegue, eu sei que dá. Você está honrando a Deus com propósito, de pôr a Deus em primeiro lugar. E aí ele continua, esse processo podemos chamá-lo de honra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27 diz assim: Deus deixa claro a presença da Trindade, utilizando o verbo no plural, façamos. Todos os três fez parte da minha, da sua, da nossa criação. Uma ação realizada por mais de uma parte. Ou seja, temos logo no ponto de partida, pela primeira vez, a aparição da evidência da Trindade Santa de Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, Ele, a mim, a você, a nós, nos honrando. No livro de Jó, a Bíblia diz que o Espírito Santo a nós nos fez, e o sopro do Todo-Poderoso nos deu vida. Olha que coisa bonita. A Bíblia diz que Jesus Cristo, está escrito, esteve na criação de todas as coisas. Isso tem a evidenciar, provar, comprovar e assinar embaixo o que nós acabamos de ver em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz:
Deus nos fez sua imagem e semelhança, com um propósito claro de sermos santos, como nosso Deus é. Assim sendo, como criaturas fomos feitos, com o propósito de adorá-lo e honrá-lo. Nós fomos feitos com o propósito de adorarmos a Deus. De adorarmos a Deus. Uma certa vez eu aprendi que não existe igreja fria. Não existe. Eu me lembro muito bem que foi um livro sobre esgotamento espiritual. E outro livro que eu li, Avivamento e Reavivamento. Existem, infelizmente, pessoas em que deixaram de colocar a Deus em primeiro lugar em suas vidas, e por conta das suas preocupações e inquietações no seu coração, esqueceram que foram feitos, acima de tudo, para adorar a Deus. Eu nunca esqueci de outro livro que eu li, Nem por uma hora. Nem por uma hora. Um livro maravilhoso, é uma pancada que nós recebemos, que não podemos orarmos nem por uma hora. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Me lembro também de outro livro que eu li sobre porcos na sala, quando os demônios adentraram aos porcos e os porcos se precipitaram, em que os discípulos ficaram como de que boca abertos, porque não entendiam sobre o que era o mundo espiritual, quando que Jesus de Nazaré, tendo ido e descido do barco, e tendo sido visto ao longe, o endemoniado gadareno foi até a ele, e a este reconheceu o senhorio de Cristo. Honra. Honra. O que é interessante, meus amados irmãos, é que veja que nós fomos feitos para adorá-lo. Nós fomos feitos para adorá-lo. Nós fomos feitos para que, ao chegarmos na casa de Deus, nós deixemos de lado tudo que nos impediu de, na semana inteira, buscarmos a Deus. Cansaço, fadiga, preocupação e tantas coisas mais. E sabemos que esse é o momento que Deus trabalhou para que pudéssemos estarmos aqui. Dá para você imaginar que o quão Deus trabalhou para que estivéssemos aqui, o que parece ser tão fácil, na verdade não é. E você chega num momento como este, e você então começa no meio do louvor, começa através da canção, do tocar, através da oração, e você então diz: Deus, eu quero aproveitar este momento. Sim, Deus, eu quero aproveitar este momento. E ainda que você esteja como que um pavio apagado, você se reacender na chama do Espírito Santo, se reavivar e entender: espera ainda, eu estou aqui para honrá-lo, eu estou aqui para glorificá-lo, eu estou aqui para exaltá-lo, eu estou aqui para engrandecê-lo, e eu não vou me aceitar ficar de boca fechada e braços cruzados. E você meio que como uma criança que está engateando, que está querendo aprender a andar, ou que esqueceu todo esse processo do seu primeiro amor, do início da sua caminhada. Então você diz: Deus, eu quero mais de ti. E Deus olha para você e diz: nossa, até parece no primeiro amor, até parece quando entendia que irmos à casa de Deus é motivo de alegria, como o próprio salmista Davi dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E você então adora a Deus e glorifica a Deus, e começa aquela luta na sua mente: ah, eu estou preocupado, ai, por isso, por aquilo e por aquilo outro, ai, eu estou angustiado, ai, eu estou triste. A sua mente trabalha, mas você entende que com o coração se adora e com a boca se louva, e nos seus pensamentos, se você deixar se levar por ele, você não consegue dar um glória a Deus, você não consegue dar um aleluia, você não consegue, porque tudo que o inimigo quer é que a sua carne lute contra o seu espírito, opondo-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quando a Bíblia diz que Deus não recebe louvores que vêm dos homens, mas a Bíblia Sagrada diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses verdadeiramente são filhos de Deus. E todos aqueles em cujo louvor habita em seus corações, fala a sua boca, porque o seu coração está cheio. A Deus seja toda a honra, a Deus seja toda a glória, a Deus seja todo o louvor. As tuas preocupações não pagam dívida, as tuas preocupações não transformam, as tuas preocupações não mudam, as tuas preocupações não moldam, mas adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, se render
verdadeiramente diante do Senhor, Deus te levanta, Deus te fortalece, Deus se alegra contigo, porque a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza pula de alegria.